Olá, Tech News no ar, e o nosso bate-papo hoje é sobre marketing digital. E aí eu convidei dois monstros deste universo, no bom sentido, Flávio. Obrigado. Para falar sobre esse assunto, a Gabriela Manzini e o Flávio Horta, ambos do Digitalks, que, enfim, logo mais, estamos aos 45 já do segundo tempo, para realizar um grande evento, um fórum sobre marketing digital, uma discussão importantíssima e que se torna cada vez mais relevante à medida em que o mundo digital abraça todo o universo. Eu sempre digo que não existe mais você dizer assim, quando eu estava conectado. Camarada, você está conectado o tempo todo, ainda que você não perceba que está conectado. E é um pouco em cima dessa reflexão que eu queria fazer esse bate-papo com vocês. Quero agradecer, Flávio, você, Gabriela, você também pela visita aqui aos estúdios da PAN. Agradeço o convite também, é um prazer estar aqui. O prazer é meu receber vocês. Por que seguindo essa lógica do estamos conectados o tempo todo, por que se torna cada vez mais importante pensar o marketing digital? Porque antes até se tinha você podia dizer que eram duas vertentes diferentes de pensamento. Era o cara que trabalhava com marketing e o cara que se debruçava ao universo digital. Rolou uma simbiose nos últimos tempos e uma coisa não pode viver sem a outra. Por que se torna cada vez mais relevante essa discussão? Sim, essa é uma questão muito importante, né? Porque até que a gente chama de marketing digital. Na verdade, o marketing é um só, né? A gente fala das ferramentas digitais, fala do mundo conectado, as pessoas conectadas e como que as empresas, as marcas têm que interagir com esses consumidores, né? E a gente tem que pensar que as pessoas elas são uma só, elas não são diferentes quando elas estão digitalmente. Às vezes até o comportamento é um pouco diferente, exato, né? Mas elas são as mesmas pessoas, tanto quando ela está no supermercado fazendo uma compra, quando ela está no supermercado online, né? Pelo celular ou pelo computador. Então, as marcas têm que aprender a falar com esse consumidor, que é o mesmo consumidor, mas em formatos diferentes, em telas diferentes, né? Agora, é curioso, né? Quando a gente fala as marcas têm que aprender, etc. Eu acho que é uma via de mão dupla, é um aprendizado mútuo. Porque há um tempo atrás, eu fiz muita matéria sobre isso, era engraçadíssimo, quando cunharam aquele termo, o SAC 2.0. A chegada das empresas no mundo conectado. E o Twitter era a grande latrina desse universo, né? Porque o cara vomitava tudo que ele tinha de reclamação contra a empresa. Muitas vezes a empresa não sabia como reagir ali, acabava sucumbindo àquelas reclamações. E aí esse posicionamento das empresas foi mudando, ele foi se desenhando. Só que do outro lado, nessa via de mão dupla, os consumidores, agora conectados, entenderam como reagir, qual é o tipo de cobrança pertinente, quando estar com aquela marca conectado faz sentido e eu posso tirar um proveito, que não é necessariamente um grito, uma reclamação. Essa relação mudou, porque o consumidor também aprendeu, né? Sim, eu acho que como você falou, uma via de mão dupla. Então, antigamente, a primeira coisa que se fazia era ir direto na internet, quando começou a ter esse advento de você poder reclamar, e hoje não. Hoje eu acho que, pelo que eu vejo, e a gente vem vindo ver nos últimos anos, o consumidor ele respeita algumas regras também. Se tem um call center ou ainda se tem um canal que você tem que falar com a empresa, ele vai lá e fala. E geralmente as redes sociais acabam se tornando aquele último grito, porque você tentou uma, você tentou duas, você tentou três e fala, escuta, eu preciso ser atendido aqui. E aí vem alguns cases famosos, né, como aquele da Brastemp, por exemplo, do moço que fez o vídeo. Então, a internet acaba vindo aí como um grito de desespero de escuta. É a última instância. Exatamente. E também tem as marcas que já se adaptaram a esse tipo de consumidor mais conectado e já oferecem esse canal. Então vamos pegar, pode citar nome de marcas aqui, por exemplo? Então vamos pegar, por exemplo, o Nubank. Que no próprio aplicativo do Nubank ele tem lá o chat para você pegar e tirar sua dúvida. E é 24 horas ali, 7 dias por semana, se eu não me engano, que você vai tirar a dúvida online já direto com eles. Eles já se puseram à disposição para o consumidor agir com esse, que é conectado, agir dessa forma. Então, eu acho que foi sim um aprendizado de mão dupla. Eu acho que ainda existe, óbvio, consumidor que vai atrás da marca com já uma vontade de resolver rápido, mas a maior parte que a gente vê é que respeita um pouco de como é esse comportamento e aos poucos a gente vem se ajustando e as próprias marcas vêm oferecendo mais canais digitais para o consumidor falar. E nesse sentido, se a gente for pensar a discussão que o Digitalks promove há tanto tempo, qual é
qual era o grande alvo de vocês para essas discussões e qual é o grande alvo de vocês hoje? Era sobretudo as marcas e agora vocês falam com todo mundo? Ou antes vocês queriam falar com todo mundo e hoje o foco principal é as marcas? Com quem o Digitalks fala em princípio? O Digitalks fala com as empresas. Em princípio, a gente falou muito com as empresas pequenas e as grandes. As intermediárias, elas estavam ali num limbo, porque eles não precisavam de... Estou falando de 7, 8 anos atrás, né, quando a gente começou a dar as palestras e workshops. As empresas médias, elas estavam o consumidor dele continua igual, o cara que tem uma loja na rua, uma loja no shopping e tal. O consumidor dele ainda não tinha se transformado. Hoje, todas as pessoas se transformaram digitalmente. Então, hoje a gente fala com empresas pequenas, micros, médias e grandes, e consultores, e pessoas que estão envolvidas na área digital, jornalistas, quem trabalha com comunicação. E uma grande diferença que eu vejo nos temas das palestras, de que a gente vem fazendo de 7 anos, 8 anos para cá, naquele momento a gente precisava convencer as pessoas, as empresas a entrarem na internet, né? Venha fazer sua comunicação digital. É um monstro, né? É um monstro, não, internet, mas não. Deixa eu continuar no que eu já faço normalmente, né? E aí hoje é ao contrário, hoje elas não conseguem viver sem a internet. Tinha uma pergunta muito importante que toda palestra 7, 8 anos atrás tinha. Você acha que eu devo colocar minha empresa na internet? E a resposta dos palestrantes sempre foi, você não precisa colocar, os seus consumidores já colocaram. As pessoas já estão falando das empresas, né? Já estão falando de você. Se você não está lá, esse é o problema. Você tem que decidir se você Exatamente. quer conversar com o seu consumidor ou não. E tem uma estratégia para isso, né? E aí hoje já está bem claro, né? Todas as empresas já estão e têm presença ativa nas redes sociais e toda a internet. E agora a decisão delas é qual tipo de estratégia elas têm que ter nas redes sociais. Vamos esperar o consumidor reclamar e depois eu vou lá e dou uma resposta? Ou então já vou ser ativo e já conversar com ele antes dele reclamar, né? Ou já tem um plano B com gerenciamento de crise, né? Isso. O Digitalks está 8 anos no mercado e é engraçado ver que principalmente os eventos regionais ao longo do Brasil, Carlos, a gente ainda vê algumas perguntas que aqui, talvez em São Paulo, a gente não veja tanto. Claro. Flávio sabe muito bem disso também, porque viajou para todas as capitais do Brasil. E era exatamente isso. Se eu devo estar. E hoje, o que eu percebo, às vezes, viajando pelo Brasil, não é mais se eu devo estar, mas como eu devo estar. Ainda tem dúvida de como estar. Ainda as marcas, principalmente anunciantes, ou as agências, como lidar com aquilo, perguntam como fazer isso. Mas eles já entendem que isso não é mais uma questão de dividir um ou outro. Que não é online e offline. E é uma preocupação justificável, né? Quando a gente pensa que mesmo para o cara que está aqui no Sudeste, que é um cara que tem acesso a toda a informação, é um cara que está ali recebendo a infraestrutura em geral na frente do resto do país, só que a evolução é tão rápida que o cara, quando ele conseguiu montar toda a estrutura dele para operar numa plataforma, nasceu a outra que já está minando aquela plataforma anterior. Então o fluxo da renovação é tão acelerado que o cara realmente pergunta, tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E talvez não exista uma resposta para isso. Acho que esse é o grande trunfo. Sim. Ou há uma resposta para cada uma dessas perguntas? Como fazer? Assim, tem uma coisa... Eu vou ligar um outro assunto para responder essa pergunta. Que é a transformação digital, né? A gente está falando não só de comunicação e marketing. A gente está começando a transformar a forma digital das pessoas viverem, né? Então, está falando de internet das coisas, então a geladeira, eu converso com a geladeira agora, a geladeira conversa comigo, ela sugere o que tem que comprar, a minha casa começa a ficar mais inteligente, meu carro começa a ficar inteligente, o carro anda sozinho. Então, eu acho que essa transformação digital que as empresas têm que passar, que vem no como, né? Como fazer. Porque não é só a transformação no marketing, não é só como eu me comunico com o consumidor, mas é como a empresa como um todo ela fica mais Inclusive digital, entre né? os pares, né? Sim. Entre Inclusive. os times, os departamentos, Sim, em tudo, né? integração. A cultura, a transformação ela começa de dentro para fora. Eu não mudo a minha relação com o consumidor se eu não mudei a minha relação com aqueles que estão dentro do mesmo ambiente. Exatamente. É o que a gente costuma falar internamente da antiga economia para a nova economia, né? Então, hoje a nova economia ela é muito mais compartilhada, ela integra mais, ela é muito mais multidisciplinar. E isso também se reflete no nosso trabalho enquanto marketing, enquanto comunicação. E aí, eu complementando um pouco do que o Flávio falou, existe até alguns conceitos
novos que estão surgindo, mas que na verdade agora a gente está nomeando como Phygital, por exemplo, porque a transformação digital torna aquilo tudo tão, principalmente para a nova geração, tudo tão fácil, tão óbvio de ser digital, que o físico digital não tem mais aquela divisão. Então é Phygital agora. Sim. Então tem algumas coisas muito legais que a gente vê. E a minha opinião, e aí não é nem reflexão só do Digitalks, mas como profissional que eu vejo, é que a gente está passando por uma nova revolução. Algumas empresas estão falando isso, né, da nova revolução 4.0. E a gente, enquanto marqueteiro, entender esse relacionamento com o consumidor é o que vai fazer a diferença. E algumas coisas do marketing do passado não mudaram. Então, quando você fala, ele fala, se estruturou todo para ter aquela plataforma pronta ali, mas ele agora não sabe, mudou a outra, chegou uma outra plataforma. Se você entender a estratégia, você vai entender qual vai ser a plataforma, porque no fim das contas, o marketing ainda precisa entender quem é o seu consumidor, quem é a audiência, quem é a persona. E aí eu puxo esse teu raciocínio para minha área. A produção de conteúdo é a mesma lógica. Independentemente da plataforma, se eu souber com quem eu estou falando, hoje é com quem, não mais para quem, né? Mas com quem eu estou falando, se eu souber quem é a minha audiência, o que esses caras querem, eu só preciso dominar a ferramenta. E acho que o grande desafio agora é conhecer as ferramentas. Sim. É esmiuçar o que é essa grande entidade chamada YouTube. O que é essa grande entidade chamada Facebook. E qualquer plataforma que surja pelo caminho. Sim. Uma vez dominada a ferramenta, ela está para nos servir. E aí você pode fazer o que você quiser. Desde vender a tua marca, o teu produto, o teu serviço, até colocar qualquer tipo de conteúdo que você queira colocar. Respeitando as peculiaridades, fica tudo muito mais fácil. Mas aí a gente tem, tanto no caso do marketing, quanto da produção de conteúdo jornalístico aqui, que é o meu caso, há uma dependência gigantesca de uma figura importante, que desde os tempos pré-históricos foi protagonista, que é o homem. Se o indivíduo não se preparar para entender o que é essa revolução, de nada adianta. Há uma deficiência na formação desses profissionais, sobretudo daqueles que não são os nativos digitais, e há uma leva considerável deles. Sem dúvida, e não tem uma esperança que não vai ter daqui a pouco, né? Porque a evolução é muito rápida, né? Quando a gente está falando de ferramentas de YouTube e Facebook, por exemplo, existem várias outras ferramentas que você se conecta, que você usa em conjunto com o YouTube, né? Para medir, você produzir um vídeo, foi pro ar, pôs no YouTube, é só o começo do trabalho. Você precisa medir, entender a sua audiência, precisa, nos próximos você tem que melhorar, e você precisa usar uma outra ferramenta que vai te dar algumas dicas. E aí a gente começa a falar dos robôs, né, da inteligência artificial. Os robôs de hoje são bem diferentes, e agora todo mundo vai começar a ouvir falar cada vez mais dos robôs, que está sendo uma revolução das máquinas. Já ouviram, inclusive, aqui no Tech News, porque já conversei com o Pinhanes da IBM Research. Legal. Falamos muito sobre chatbots e como as máquinas agora conversam entre elas. E depois incluem você na conversa. Exatamente. Se elas quiserem, só se elas quiserem. Não é verdade? Mas é interessante porque os robôs de antigamente nada mais era que automação. Você ensinava ele a fazer alguma coisa. Hoje não, você programa um robô para ele aprender sozinho. Né? Então ele aprende a conversar com o seu consumidor da melhor forma. Senão é automação, né? E isso conectado, a inteligência artificial conectado às ferramentas que a gente tem hoje de marketing, de automação e as plataformas, né, como Facebook e YouTube, sim, vai transformar, realmente já está transformando esse mundo digital. Você sabe que há um tempo atrás, inclusive a entrevista já está até no ar no nosso canal no YouTube, eu conversei com o Carlos Souza da Udacity. E a gente falava sobre as demandas desse profissional e pensando o que as empresas... E projetando um futuro que, na verdade, a gente fala de futuro parece que é algo muito distante. Mas no caso da tecnologia, o futuro é daqui a 10 minutos. Exatamente. Né? Exatamente. É algo muito rápido. Eu fico irritado, às vezes, até. Eu acabei de fazer uma matéria, não sei, quando eu olho, não, mas já tá velho. É desesperador. Novo, né? Já lançaram outro. E a gente estava falando sobre essa história da evolução e etc. E o quanto as pessoas vão ser cobradas. E ele fez construiu um arco de raciocínio incrível para explicar
a necessidade do desenvolvimento de uma capacidade que é o aprendizado, mas no seguinte sentido, aprender a aprender. Ou seja, eu preciso aprender a aprender constantemente, uma vez que as demandas elas são cada vez maiores e mais rápidas. Né? Então é um grande desafio também a formatação desses novos profissionais que vão estar encabeçando as grandes empresas, que vão estar tocando e gerenciando projetos, né, nessas duas frentes, no off, no on e depois tudo junto. Esse cara, ele precisa mudar também. Essa chavinha precisa mudar dentro dessa lógica do que o Flávio diz, né? Com certeza. Engraçado, a gente está com um projeto que a gente deve lançar em setembro, então eu não posso falar muito ainda sobre... vai, ninguém está vendo. Ninguém tá ouvindo. Mas uma das coisas que a gente comenta é exatamente da nova equação desse funcionário e desse profissional, né? Não desse funcionário. E a gente coloca a inovação como dentro dessa equação. Então, essa necessidade de você inovar, essa necessidade de você aprender, a inovação não necessariamente ela é o fim daquilo. Mas ela faz parte. Ela faz parte da equação. Então, quanto mais os profissionais conseguirem... E aí eu estou falando de nova geração, ok, os millennials têm mais facilidade em talvez aprender isso, porque já nasceram mais conectados, mas qualquer pessoa que tenha essa habilidade de colocar essa inovação, de aprender junto... Né, aprender com o avião andando, né, o avião voando, que tem aquele ditado, vai se dar bem nessa nova era. Mas eu não sei se... Darwin pira com esse meu raciocínio, mas de qualquer maneira, eu acho que essa lógica é uma lógica perfeitamente aplicável do ponto de vista conceitual, mas a gente não pode esquecer as diferenças. Se a gente for pegar só o Brasil, o cara que está em uma determinada região, ele tem o meio acaba desenvolvendo para ele facilidades, enquanto caras em outras regiões vão encontrar maiores dificuldades para poder atingir esse nível, embora pertençam à mesma geração. Há dentro das gerações diferenças gigantescas, né? Gaps gigantescos. Sim. Que precisam ser eliminados para que nós tenhamos uma paridade no desenvolvimento educacional, social e etc., para que tenhamos uma geração de profissionais que consiga atuar dentro dessa lógica, não é? Eu concordo, mas eu acho que tem muita gente percebendo já isso. E eu vou te dar 2 exemplos. A gente viaja por todo o Brasil, sim, certo? Claro. Então, uma das coisas, e aí eu vou repetir o que muitos dos especialistas que a gente leva nos nossos debates falam. Então, não sou eu falando, eu estou trazendo aí uma ideia do que o pessoal fala. Quem quer aprender também vai atrás. Claro. Então, você tá ali naquele mundinho, a gente tá falando de digital, então não necessariamente aquele digital, você vai só atender aquele seu mundinho, aquela sua cidade, aquela sua região. É digital, você pode atender Londres. A gente tem mantenedores da nossa empresa que estão atendendo empresas de Londres e nós somos brasileiros. Então, assim, começar a mudar essa mentalidade, entender o globo de uma forma geral, isso já ajuda aquele cara que está naquela região. Outra coisa... Fui eu pode citar também, né? Curitiba, e fui conhecer um jornalista muito mais experiente do que eu, né? Originalmente eu sou jornalista. O cara tem muito mais anos de mercado. Sofredora, né? Como nós. Né? Sofredora como nós. E veio conversar comigo e ele chegou pra mim, eu, né? Na minha faixa dos 30 e ele na faixa dos 50 para 60, talvez. Falando assim, Gabriela, putz, que legal que eu aprendi com você hoje, porque eu estava tentando fazer isso, mas eu não sabia muito bem como fazer. Ou seja, o cara que era de uma outra geração está conseguindo entender a mudança e ele está tentando. Ele tem mais dificuldade, Será porque que ele é de outra geração. É a primeira oportunidade que nós temos no espaço-tempo em que nós temos diferentes gerações convivendo dentro do ambiente de trabalho. A gente eu e o Patrick Santos estávamos conversando outro dia sobre isso, e ele fez uma observação usando a nossa redação como exemplo. Se a gente pegar a redação, nós temos pelo menos 4 ou 5 gerações, 4, não vou exagerar, mas pelo menos 4 gerações que convivem, sim, que trocam o tempo todo. Então, se tem alguém que é mais tecnomatuto, como eu brinco, o cara não está mais tão imerso no mundo digital, tem um outro cara que está ali vivendo aquilo. E eles se complementam, né? É uma sinergia, né? As equipes precisam ser multidisciplinares nessa transformação, né, das equipes nesse momento, porque também só o jovem, as novas gerações, que vem entendendo as ferramentas, não tem a experiência de negócios que uma pessoa mais experiente tem. Mas esse conjunto de quem tem experiência para negócios, entende no negócio da empresa, e o mais técnico e o jovem que já é digital,
faz uma dupla perfeita, ou uma equipe perfeita sendo multidisciplinar, né? Bom, eu já estourei o tempo, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que esse nosso bate-papo aqui, aliás, muito bom, poderíamos ficar horas e horas aqui. Papo na cama, né? Essa conversa aqui, ela é o mínimo do mínimo do mínimo do que vai ser discutido no Expo Fórum de Marketing Digital, que vai acontecer, eu trouxe a cola, no Transamérica Expo, que fica em Santo Amaro. E começa no dia 30, termina no dia 31 de agosto, ou seja, está logo ali. É uma discussão muito interessante, é uma discussão muito pertinente, como no começo da nossa conversa eu estava dizendo, não só para as empresas. Então você pode tirar o crachá e ir lá para acompanhar o que vai estar rolando, porque há sempre algo a aprender, ainda que você não esteja representando uma empresa ou não, porque estamos todos conectados. É algo que nos atinge diretamente enquanto fornecedores de produtos e serviços, de conteúdo, enquanto consumidores de tudo isso. Sim. Eu acho que é uma discussão sempre importante e que dessa vez, vocês me contaram outro dia, é uma grande escala, ou seja, é uma vocês escala bem maior. Romperam as fronteiras, assim como na internet não há fronteiras, vocês romperam as fronteiras com essa edição, é isso? São 120 palestrantes, um pouquinho mais, né? Pouco Mas mais, por aí, um 120 palestrantes, divididos em 4 palcos simultâneos. Então você tem isso o que app vocês do fazem, evento, que você pode, o app vai te ajudar, porque você O pode app no app do ajuda. evento falar assim, bom, eu quero assistir esse, e aí algumas vezes você vai ter que se dividir para isso. No meu caso, tem que virar assistir 4 coisas para poder assistir os 4 palcos, porque é o que eu gosto. Eu sofro com a Campus Party por isso. Mas tomou essa dimensão, principalmente também porque o mercado está se segmentando um pouco, né? Tem pessoas que querem coisas mais práticas, como fazer. Tem um palco que ensina como fazer, que são os Master Seminars, que vai profundamente dentro de cada um dos assuntos. Tem um outro palco que é só debate, só painel de discussão, que vai levar os mais temas, mais reflexão. Outro que é o Experience, que vai fazer as pessoas experimentarem mesmo o mercado na prática, vai ter game show e tal. E o palco Congress, que a gente traz os palestrantes internacionais, aí tem os keynotes e tal. Então são públicos diferentes, serve para o head da empresa, para o CEO e serve para quem está começando, quem quer saber na prática como faz. Né? E eu, com muita felicidade, fui convidado para participar da Roda Viva com Será o muito bem-vindo. Escreveu um livro brilhante com o professor Cortella. Tá demais o livro, né? muito legal, um bate-papo muito legal. Também. Para quem acompanha tanto o Cortella quanto o Taz, enquanto você lê, é possível ouvir os dois falando. É muito gostoso. É isso mesmo. Falando sobre cidadania no mundo digital, que eu já de bate-pronto digo, não é cidadania no mundo digital, é cidadania ponto. Isso é cidadão online e offline, cara pálido. Mas vai ser uma oportunidade incrível para ouvir alguns insights do Taz e vou ser um dos perguntadores. É o que eu gosto de fazer, perguntar. Flávio, obrigado. Eu que agradeço. Gabriela, obrigado pela Carlos. visita, pelo convite. Vai ser muito bacana estar com vocês lá. Foi um ótimo papo, nos vemos no Expo então. E vamos repetir isso aqui, porque tenho certeza que dúvidas surgirão. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem perguntas. E, enfim, é uma conversa muito bacana. Obrigado, gente. Obrigada, Carlos. E você continua ligado no Tech News aqui ao longo da programação da PAN.